Eis outro relato. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum em outubro de 2006, o atalho de Joey para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras. E em seguida, nós nos alternamos uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas sem falar. Eu estava na terceira fileira. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a segunda fileira subisse ao palco, e as pessoas que faziam parte da segunda fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. Foi então solicitado às pessoas da segunda fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência, e nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer, irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário, o líder do fórum contara a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participara do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco foi para se colocar a um passo de outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas, eu só tinha que olhar para uma. Eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. Terceira fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi. Eu disse então obrigada para o meu parceiro e me retirei do palco. Que diabo tinha acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que a minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida, sem palavras. Eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da terceira fileira, por favor, levantem-se e encaminhem-se para o palco pela direita. Que horror! De novo não! Berrou a minha mente. Agora minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez porque eu simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora, a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco e um novo parceiro estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto. Dessa vez, eu estava diante de uma senhora mais velha de aspecto bondoso que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir dessa vez, disse aos meus botões. Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos, mas a minha voz não estava se expressando. Foi então que, de repente, eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que minha voz interior não estava mesmo falando comigo. Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores do que os que já estavam lá, voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei: obrigada, eu te amo, obrigada, sinto muito, eu te amo, obrigada.
Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme consideração e amor pela mulher que estava diante de mim. Eu me senti melhor e a choradeira parou. Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava: "Agora você está me fazendo chorar." Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares. "Obrigada, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada." E assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser eu mesma com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois tivemos um pequeno intervalo. A mulher simpática que fora a minha última parceira me procurou e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que obviamente eu tinha medo das pessoas, mas nunca o tinha percebido. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando, porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, neste momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar. Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo. Nerissa. Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria, o que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para minha pequena empresa. Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações. É uma funcionária esforçada que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade onde pudesse ganhar o que ganhava trabalhando para mim. Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada. Nos dias seguintes, só consegui falar com ela a respeito de assuntos específicos relacionados com o trabalho e mal fui capaz de olhar para ela. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Recorri a Joey e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante. Ele me agradeceu por entrar em contato com ele. Em seguida, deu-me instruções específicas para que eu purificasse a energia. Primeiro, eu precisava entender que eu atraíra a situação, o que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, a funcionária e a energia em volta do problema. A seguir, eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Hewlett. Sinto muito, por favor me perdoa e eu te amo. O resultado foi extraordinário. Escrevi a seguinte nota para Joey depois de concluir o processo. Querido Joey, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Depois que os li, precisei ir de carro para Austin e executei cada passo que você traçou. Foi simplesmente incrível. Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso e depois perdoei a mim mesma, a minha funcionária e a energia circundante. Defini novas intenções e repeti aquele fenomenal método de cura havaiano muitas vezes. Cheguei a Austin com a impressão de que 1 tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago. Depois que segui as instruções de Joey, a energia mudou completamente dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram. Foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, responderei que sim, sem sombra de dúvida. Victoria. Eis um depoimento apresentado por Denise. Este é um sonho que tive em outubro de 2006 que se encaixa perfeitamente no Ho'oponopono. Vi um mundo sem prisões porque elas não eram necessárias em decorrência da filosofia do Ho'oponopono. A simplicidade da mensagem do Ho'oponopono que era compartilhada pelo Dr. Hewlett, por Joey, por mim e por outras pessoas que o praticam, estava sendo compartilhada no mundo inteiro em programas e seminários. Os programas ensinavam as pessoas, especialmente as crianças, a amar a si mesmas e, ao fazer isso, amar umas às outras. Vi a mim mesma, no meu sonho, apresentando seminário após seminário, que eram frequentados por milhares de pessoas. Nesses seminários, eu inspirava as pessoas a se lembrar
lembrar de quem elas realmente eram, da sua natureza divina, e o que fazer para ser essa pessoa, a recordar que a sua verdadeira natureza é amar. Nesse sonho, vi o jovem membro de uma gangue apontar um revólver para a cabeça de outro membro da gangue, ameaçando atirar. O jovem ameaçado acabara de participar de um seminário meu na escola. Ele não parava de falar a respeito de um milagre e queria que a sua tribo também experimentasse o milagre, mas eles estavam cansados de ficar ouvindo falar nele. Nesse seminário, o rapaz se lembrou da sua verdadeira natureza. Ele estava compartilhando a sua revelação com seus colegas da gangue, e estes se sentiram ameaçados pela mensagem dele, porque ela era simples demais e parecia excessivamente fácil e falsa. No seminário do qual esse jovem membro da gangue participara, ele subiu no palco e deu um tiro na minha barriga. Enquanto eu estava deitada no chão, com meu sangue e a força vital se escoando no meu corpo, pedi que trouxessem o jovem para perto de mim. Eu o abracei então e sussurrei no seu ouvido: "Por favor, me perdoa, eu te amo", morrendo em seguida nos braços dele, abraçando-o com cada grama de amor do meu ser. Naquele instante, o jovem entendeu a mensagem. Enquanto abraçava o meu corpo sem vida, ele sussurrou para mim entre os soluços e lágrimas: "Por favor, me perdoa, eu te amo". Naquele momento, a força vital retornou ao meu corpo e fomos ambos inundados por uma bela luz dourada tão poderosa que todas as pessoas que se encontravam na audiência e a quilômetros ao nosso redor puderam sentir o amor que nós dois gerávamos juntos. Quando essa energia do amor foi percebida por aqueles que ele tocava, ela foi crescendo e crescendo e se espalhou cada vez mais para longe. Mas nem todo mundo estava disposto a reparar nela. O jovem membro da gangue do qual esta história trata, o jovem que agora encostava um revólver na cabeça do seu irmão, não estava disposto a notar e receber o amor. O rapaz que havia sido salvo disse para ele: "Por favor, me perdoa, eu te amo". E em seguida o abraçou e o amou como se estivesse amando e abraçando as partes mais sombrias de si mesmo. E então aconteceu. Os dois foram invadidos pelo brilho dourado da energia do amor, e o outro jovem, com calma, percebeu e recebeu o amor que lhe estava sendo oferecido. Quando ele o recebeu, disse para o outro: "Por favor, me perdoa, eu te amo, irmão. Por favor, me perdoa". Adivinhe o que aconteceu a seguir? Os dois foram invadidos por um belo globo dourado de energia do amor, que foi ficando cada vez maior. Quando ele preencheu a sala e tocou em cada membro da gangue, e eles também notaram o amor e o receberam, a energia dourada do amor se derramou nas ruas e por vários quilômetros ao redor. Quando outras pessoas a percebiam, eles a passavam adiante, e essa energia dourada do amor cresceu e viajou para mais longe ainda, até que todo o planeta ficou cheio de amor. Esta é a idade do ouro, a idade do amor. É por isso que recebemos a dádiva do Ho'oponopono, para nos lembrarmos de quem somos e de que nossa verdadeira natureza é amar. Tudo que nós queremos é ser amados. É um lindo sonho, não é mesmo? A história do Ho'oponopono daria um belo filme. Isso me fez pensar no filme Corrente do Bem e no impacto que ele está exercendo no mundo. O mundo está pronto para o Ho'oponopono. Nos primeiros 7 dias depois que voltei para casa após participar do primeiro fim de semana da manifestação de Joe e Vitali, mal consegui contar o número de milagres que aconteceram. Absorvi como uma esponja toda a energia, as lições e as mensagens, e os meus resultados continuam a se manifestar com uma velocidade incrível. Vou citar alguns dos meus resultados tangíveis. Novos clientes afluíram para mim. Novos contratos parecem surgir do nada. Tive propostas para vários empreendimentos conjuntos. A minha lista opt-in cresceu em mais de 300% na ocasião em que redijo essas linhas. Fui convidada para fazer várias apresentações importantes de curta duração como celebridade e mal consigo acompanhar todas as ideias incrivelmente inspiradoras que surgem inexplicavelmente na minha cabeça. Quando penso que 3 meses antes eu era uma desconhecida no meu setor. Tudo isso aconteceu sem coerção, sem que eu tentasse e sem nenhum esforço da minha parte. Tudo fluiu literalmente com facilidade, sem esforço e em abundância na minha direção. Hoje, quando tenho uma inspiração, ajo de imediato e fico positivamente impressionada com os resultados. Tenho usado frequentemente o método da borracha para desenvolver exponencialmente o meu negócio e mal consigo esperar para ver o que vou criar em seguida, enquanto continuo a voltar para o quadro branco e a fazer uma limpeza constante. Obrigada, Joey e Dr. Hugh Lam. Eternamente grata, M. Scott Grant.